Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E como de costume, de vez em quando eu inicio a reflexão fazendo uma pergunta. Hoje não seria diferente. Quero te perguntar, você que está me ouvindo, como é que está a tua comunhão com Deus? Eu não sei qual vai ser a tua resposta, eu não sei que resposta você acabou de dar. Mas se de repente também a tua resposta tem sido ou está sendo uma interrogação, se você sente que você está em falta com Deus, ouça essa mensagem com atenção e se retrate com Ele, porque há tempo para se retratar. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Isso significa que todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de começar de novo. Sim, Deus Ele nos dá a oportunidade de recomeço. Então comece nesse dia de hoje, debaixo dessa graça, alinhando a tua comunhão com Deus, voltando, resgatando aquilo que se foi perdido. Mas se de repente a tua resposta também foi agradável, dizendo sim, que você está bem com Deus, eu só quero te dizer, continua, permaneça, se fortaleça mais. O Senhor diz na sua palavra que aqueles que estão fortes, cuide-se para que não caia. Porque quando estamos em comunhão com o Pai, meu Deus, esse é o segredo para cumprirmos o propósito dele aqui na terra. Queridos, abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, faremos menção. E aproveitando para te fazer um convite, se você não se inscreveu, se inscreve hoje, não perca tempo não. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas, também incentive as pessoas a se inscreverem em nosso canal, para que todos os dias possa receber uma mensagem da parte de Deus. Ative o sininho e deixe seu like. Seja um missionário do Levando a Palavra. A palavra do Senhor se encontra, em Gênesis, como eu acabei de falar, capítulo 3, verso 8, que diz assim, vamos ler. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Até aqui. Todo mundo já conhece essa passagem, Quem não conhece a história da criação? Quem não conhece a queda, a história da queda do homem, ali no início, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus. Quando a mulher deu ouvido à voz da serpente e fez o que era mal diante de Deus, ou seja, desobedeceu. Queridos, eu quero falar hoje a respeito da morte espiritual. Todo pecado que leva o homem à morte espiritual vai quebrar a comunhão que ele tem com Deus. E isso vem decorrente da desobediência. Então, já quero que você saiba que se não quiser ter comunhão com Deus, simplesmente desobedeça. Se você não quer ter comunhão com o Pai, se você não quer ter ligação com os céus, desobedeça. Porque esse é o retrato. A desobediência, ela traz a condição da separação de Deus com o homem, do homem com Deus. A desobediência, queridos, nos leva a fracassos terríveis, a ruína, a viver uma vida de derrota, uma vida de roubo, uma vida de devastação espiritual e físico também.
Quando nós lemos aqui em Gênesis 3:8, a gente vê o que aconteceu com Adão e Eva. Eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. E quando eles ouviram a voz de Deus, o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam da presença do Senhor. O homem e a mulher se esconderam atrás das árvores. E por costume, Deus sempre se apresentava pela tarde, ali no finalzinho do dia. O Senhor ia conversar com Adão, ia conversar com eles. E o Senhor chamou e lhe perguntou: onde estás? É claro que Deus sabia onde é que eles estavam. Mas o Senhor quis saber da boca deles e ele respondeu: ouvi a tua voz. Olha só o que o pecado faz. Ouvir a tua voz no jardim, por quê? E porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira coisa que eu aprendo que o pecado, quando nós pecamos, a primeira coisa, nós nos sentimos indignos de falar com Deus, de ouvir a voz dele. Nos sentimos nu, essa nudez aqui espiritual, desprovido da graça, desprovido da bênção, desprovido da proteção. E acima de tudo, o medo entra. A gente tem medo de estar diante de Deus porque sabemos que quando falhamos, quando pecamos, porque a gente entende que o salário do pecado é a morte, então nós temos medo de Deus pesar a mão em nossas vidas e por isso nós nos escondemos, nos afastamos de tudo e de todos que possam nos levar até a Deus. Não foi diferente com Adão. Adão, ele quebra aqui a comunhão com o Senhor. Por quê? Quando você vai ler na história do livro de Gênesis, aqui no capítulo 3 principalmente, o 1, o 2, vai falar que tudo que Deus criava, Deus chamava Adão para colocar o nome, para Adão participar dos seus propósitos ali, enfim. Adão tinha uma intimidade tão linda com Deus, que o Senhor visitava toda a tarde. E isso trazia comunhão entre Adão e Deus. Porém, perceba, queridos, que mesmo em meio a tanto amor, a tanta comunhão, a tanta proximidade, infelizmente Adão cedeu e deixou de obedecer a Deus simplesmente para fazer a vontade de sua mulher. Quantas vezes, por influências externas, por influências alheias, nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade ou a vontade de outras pessoas. E quando percebemos, nos afastamos do Senhor, quebramos a comunhão com o Senhor por causa da desobediência. Você vê que mesmo Deus visitando todos os dias, conversando com Adão, mostrando seu amor, mostrando seu relacionamento íntimo com Adão, mesmo ele estando em um lugar maravilhoso, ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu ao Senhor. Adão deixou outras vontades falarem mais alto do que a vontade de ser fiel ao Senhor. Ele pecou contra Deus. E isso, queridos, trouxe consequências terríveis. Nós já conhecemos a história. Adão trouxe para si, não só para si, até hoje nós pagamos o preço. A dor, o amargor, a tristeza, a perda do paraíso, ou seja, aquele lugar maravilhoso, ele conseguiu perder. Porque ele ouviu vozes que não era a voz de Deus. Quando você para ouvir vozes que não vêm da parte de Deus, independe de quem esteja com você, se é marido, se é mulher, se é filho, se é amigo, independe. Mas quando você para ouvir vozes ou voz de quem já perdeu a comunhão com Deus, você também está sujeito a perder a sua comunhão com Deus e ser expulso do paraíso. Deus não desejava isso para Adão nem para a sua mulher, porque Deus criou tudo aquilo para eles desfrutarem. Deus deu domínio ao homem para dominar os animais, as aves do céu.
Você compreende o que Deus está falando comigo e com você? Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Isso pode te levar a um caminho de ruínas, a um caminho de fracasso, a um caminho de desobediência. Isso pode te levar literalmente à morte espiritual. Ele pecou. Ele perdeu a condição de viver no paraíso. E eu aprendo aqui, mais uma vez, que assim que pecaram, Adão e Eva quebraram essa comunhão que tinha com Deus. Eles se afastaram automaticamente do Senhor. Perceba que o Senhor, o compromisso dele, ele não falhou. A aliança que Deus tinha com Abraão, com Adão e sua mulher, não foi quebrada. Ele continuou indo ao jardim. Ele continuou na viração do dia falando com Adão. Mas Adão, quando ele quebra essa comunhão, a primeira coisa que ele faz, ele se afasta de Deus automaticamente, ele se esconde e se sente nu. Por quê? Ele não conseguia conviver com a glória de Deus depois do seu pecado. É impossível, queridos. Uma vez o pecado prevalecendo, é impossível convivermos com a glória do Senhor, porque vai nos constranger. Não é Deus que vai mudar, não é Deus que vai se afastar. Pelo contrário, é a própria pessoa que se encontra em pecado que vai se afastar por não se sentir digno de estar diante de Deus. E Satanás ganha terreno com isso. Você vê que eles se esconderam da luz. Eles se esconderam da luz de Deus. Porque aquele que está em trevas pode perceber, pode observar que todas as pessoas que estão em trevas, todas as pessoas que estão em pecado, todas as pessoas que estão em desobediência, o que ela faz? Elas fogem da luz. Sabe por que elas fogem? Para que as suas obras não sejam vistas e nem tratadas. Isso é muito triste. Eu quero te convidar nesse dia de hoje, você que está me ouvindo, eu não sei como é que está a sua vida, mas não deixe o pecado da desobediência te afastar, te levar para longe de Deus. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia da volta à comunhão, de resgatar a comunhão, porque Cristo, Ele sofreu por nós e padeceu e pagou um alto preço. Preço de cruz, simplesmente para nos dar o acesso, para resgatar a comunhão com o Pai. Então, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, você pode se redimir. Você pode ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você pode ter acesso ao perdão, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Ele não quer te ver afastado da comunhão. Ele não quer romper esse relacionamento com você. Oh, querido, se você se encontra nessa condição, vamos orar comigo. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos e repete comigo se for possível. Pai, eu estou aqui na tua presença, em primeiro lugar, reconhecendo que eu falhei, reconhecendo que eu me afastei, reconhecendo que eu dei ouvido a vozes que não era para dar. E uma vez dando ouvido, Pai, eu deixei o pecado entrar na minha vida. Uma vez que eu deixei o pecado entrar na minha vida, Pai, eu me afastei de Ti. Mas me perdoa pela Tua graça, através do sangue de Jesus, e restaura nossa comunhão hoje. Eu quero voltar a ter comunhão contigo, a ouvir a Tua voz e cumprir os Teus propósitos. Escreve meu nome mais uma vez, Senhor, no livro da vida. Não me exclua do Teu paraíso, mas que eu possa ter acesso mais uma vez à Tua presença em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, que Deus te dê graça, que Ele conduza teus passos, que você se fortaleça no Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a tua rocha, e não vai deixar teus pés vacilarem, não vai deixar você errar, porque, queridos, a desobediência, ela leva à ruína espiritual do homem e ao fracasso. Eu quero orar com você, não você que fez essa oração de confissão de pecado, de arrependimento, mas você que está firme também, você que está forte. Vamos orar mais uma vez. Feche os olhos comigo.
Ainda em concordância, Senhor, nós estamos aqui pela misericórdia. Estamos em comunhão contigo e nos ajuda a permanecer nessa comunhão. Nos livra, meu Pai, das vozes estranhas, das vozes externas que tentam nos afastar de Ti. Que possamos ouvir a Tua voz e ser obediente para cumprir a Tua vontade e Teus propósitos aqui na terra. É minha oração que eu faço no dia de hoje em prol da minha vida, em prol da vida de cada um que está orando comigo, em nome de Jesus. Abençoa teu povo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus.